Olá pessoal, vamos falar sobre três opções para calcular a área de um triângulo equilátero. A primeira, a fórmula geral para calcular a área de um triângulo qualquer, base vezes altura sobre 2. O que a fórmula é assim? Bom, primeiro vamos destacar as alturas do triângulo equilátero. O triângulo equilátero, como todo triângulo, tem três alturas. Se você considerar que a base do triângulo é o lado AC destacado aí, a altura é esse segmento que sai do vértice B e vai até o lado AC formando 90 graus. Como o triângulo equilátero em particular, esse ponto aqui é o ponto médio do lado AC. Você pode também considerar que a base é o lado BC. Então, a altura é esse segmento que sai do vértice A e vai até o lado BC, formando 90 graus lá. Em particular, insisto, esse ponto, porque o triângulo equilátero é ponto médio. Mas você também tem essa opção aqui, de pensar nessa altura aqui, que é a mais comum para os estudantes. Você tem, então, considerando como base o lado AB, a altura sai do vértice C, vai até o lado AB, formando um ângulo de 90 graus no ponto médio. Então, se esse lado AC chama L, então cada trecho aqui mede L sobre 2. Informação importante porque, como eu vou calcular a área do triângulo e eu estou tentando determinar uma fórmula, como ali é ponto médio, eu posso pensar em transferir a área desse triângulo amarelo, por exemplo, que está à esquerda, de modo a formar um retângulo ali. E a área de retângulo é fácil, é lado vezes lado, base vezes altura, comprimento vezes largura. E nesse caso aqui vai ser h vezes b sobre 2. Multiplicação de frações fica h vezes b, numerador vezes numerador, 2 vezes 1, base vezes altura sobre 2. Fórmula é assim. Vamos pegar um exemplo então. Como calcular a área de um triângulo equilátero de lado 5 cm? Então, todos os lados desse triângulo medem 5, pois ele é equilátero. E o problema da forma da área destacada aqui, ó, é que você precisa da altura. E para calcular a altura, eu vou fazer Pitágoras nesse triângulo aqui. Hipotenusa 5, cateto H, cateto 5 sobre 2. Montei aqui o Pitágoras e você vai perceber que isso dá trabalho. Preciso fazer a potência da fração aqui, aí tem que acertar o denominador de todo mundo aqui para 4, acertei aqui, tem que mudar o 25 de lado, fica 75, isolar o h quadrado, fica 75 sobre 4, tirar a raiz quadrada de 75 quartos, e a raiz quadrada de 75, dividido por raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 75 você tem que decompor, sai um 5, fica um 3. 5 raiz 3 sobre 2, essa é a altura. Então, você vai substituir a altura aqui na fórmula para calcular a área. Você tem, então, que fazer a multiplicação de frações aqui. 5 sobre 1 vezes sai 5 raiz de 3 sobre 2, dá 25 raiz de 3 sobre 2 no numerador. Tem uma divisão de frações. Conserva a primeira fração e inverte a segunda, que é 2 sobre 1, fica 1 sobre 2. E multiplica dando 25 raiz de 3 sobre 4. Essa é a primeira opção. Fazer o cálculo da área por base vezes altura sobre 2, passando por Pitágoras para calcular a altura antes. Dá um bom trabalho. Segunda opção. Ela está baseada no seguinte, vamos prestar atenção nos ângulos. Triângulo equilátero, um triângulo que tem três lados iguais, tem, portanto, três ângulos iguais. Esses três ângulos são de 60 graus. Destaquei um deles aqui. Você podia, por exemplo, pensar então em seno de 60. Seno de 60 é cateto oposto a 60 dividido por hipotenusa. H sobre L. O valor do seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E aí eu vou passar esse L para lá multiplicando. Com L raiz de 3 sobre 2 é a altura. Já fica mais fácil de calcular a altura, já é uma vantagem. Mas eu vou dar um passo a mais aqui. Eu vou substituir a altura na fórmula base vezes altura sobre 2. A base é L e a altura é L raiz de 3 sobre 2. Multiplicação de frações de novo. Então, você tem um caso aqui de L sobre 1 vezes L raiz de 3 sobre 2, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Temos L ao quadrado raiz de 3 sobre 2 sobre 2. Divisão de frações. Observa a primeira, inverte a segunda e multiplica. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, a forma para calcular a área de triângulo equilátero a partir do lado. Então, se você vem aqui o mesmo exemplo para calcular a área de um triângulo equilátero de lado 5, e você sabe esta fórmula aqui, basta substituir o lado aqui. Fica 5 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, dá 25 raiz de 3 sobre 4, acabou. Essa opção é bastante interessante, pois não passa pelo cálculo da altura, depende só do lado. Terceira e última opção, olhando com atenção para os ângulos, esse ângulo aqui continua sendo 60 graus, seno de 60 cateto oposto por hipotenusa.
Nesse caso aqui, como eu quero mostrar uma fórmula diferente para você, eu não vou substituir o seno de 60, vou deixar marcado aqui, que é seno de 60 sobre 1, vou passar o L multiplicando, fica H igual L seno de 60. Vou substituir o H na fórmula base vezes altura sobre 2 e fico com esta fórmula aqui. Essa fórmula é interessante porque, na verdade, ela serve para triângulo qualquer. Então, você tem aqui, nessa caixinha amarela, um triângulo qualquer de lados A, B e C. Ele não é equilátero, ele não é retângulo. Você conhece um dos ângulos entre os lados aqui. Então, essa fórmula pode ser usada para calcular a área desse triângulo. Lado vezes seno do ângulo entre eles, sobre 2. Ou, escrevendo separado este 2 aqui como fração meio, né? Meia vezes lado vezes seno do ângulo entre eles. Para o triângulo equilátero, essa fórmula também é interessante. Veja, mesmo exemplo. Vamos calcular a área de um triângulo equilátero do lado 5. Se você sabe essa fórmula aqui, você substitui um lado por 5, o outro lado por 5 e o ângulo por 60, que é conhecido. Aqui você tem 25 sobre 2 e o seno de 60 aqui. Multiplicação de frações, 25 vezes 3 sobre 4. Fechando, um resumo. 3 opções para calcular a área de um triângulo equilátero. A primeira, base vezes altura sobre 2. É um problema que você precisa calcular a altura. Em geral, isso envolve Pitágoras. Então, essa primeira fórmula depende de 2 parâmetros. Essa segunda fórmula depende de um só. Ele é o quadrado vezes 3 sobre 4, depende só do lado. E essa terceira fórmula, que serve também para triângulo equilátero, mas serve também para triângulo qualquer. Essa é a vantagem dela. Talvez a segunda seja mais curta, a terceira, no futuro, ela fica mais abrangente. É isso aí, valeu, falou!